Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Hoje nós vamos falar do capítulo 63, que tem como tema imaginação. Conosco está pela primeira de muitas, se Deus quiser, irmã Claudete Gomes, da Associação Aspar. E com ela a palavra. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, queridos irmãos, graça e paz a todos. Então, daremos hoje a continuidade do estudo do capítulo do livro Mente, Caráter e Personalidade. Hoje estudaremos o capítulo 63, que tem como título Imaginação. Então, eu gostaria de compartilhar a definição do que seria, o que significa a palavra imaginação. Então, segundo o dicionário, imaginação é a faculdade que possui o espírito de representar imagens. Nós, quando estamos ouvindo uma história, uma pregação, a nossa mente a todo tempo está trabalhando e nós vamos criando imagens, nós vamos criando um roteiro daquela história em nossa mente. Isso é uma faculdade que Deus nos deu, é uma capacidade, e essa capacidade ela é natural ou é adquirida. Achei muito interessante isso. A imaginação, nós temos a imaginação natural, que é aquela que nós já nascemos com ela. E nós podemos adquirir também, disciplinar, aprender a imaginarmos coisas boas. E a imaginação, ela alimenta o nosso pensamento. E o pensamento envolve a capacidade de refletir sobre a realidade. Então, a forma como que vemos a nossa realidade tem a ver muito como nós alimentamos a nossa imaginação. Isso é muito importante. E o capítulo ele inicia com o seguinte texto: por intermédio da imaginação, Cristo chegava-lhes à alma. Suas ilustrações eram tiradas das coisas da vida diária, conquanto simples, encerravam admirável pureza de sentido. Então, Jesus, ele, quando falava, as pregações de Jesus, ele traziam exemplos da natureza, da vida cotidiana, exemplos simples. Ele falava dos lírios do campo, falava do pastor, falava das ovelhas, da semente. Isso trazia às pessoas que estavam ali, provocava a imaginação aos seus ouvintes. E quando essas pessoas saíam dali, da presença de Jesus, e tinham a oportunidade de ver o pastor ou de ver uma ovelha, eles lembravam das mensagens que Jesus tinha falado. Eles faziam essa conexão com o que Jesus tinha falado com eles. E é importante percebermos que a nossa imaginação natural, ela é pecaminosa, ela é corrompida. E nós precisamos desenvolver uma imaginação de acordo com o propósito de Deus. E Jesus, ele instigava isso às pessoas que estavam com ele. Essa imaginação pura, essa imaginação espiritual. E nós vamos agora falar um pouquinho sobre que perigos e prejuízos a imaginação pode trazer à nossa mente. Eu citei aqui 3, porém tem muito mais. Doença, problemas de relacionamento conjugal, problemas de relacionamento social. Nós precisamos ter muito cuidado, porque a imaginação corrompida ela pode causar danos eternos.
um pouquinho sobre a doença. Nós percebemos no decorrer da leitura dos demais capítulos que a alimentação ela está envolvida em todos os aspectos de nossa vida. E entre eles também o que pensamos, a nossa imaginação. Então, muitas doenças, elas são produzidas pela imaginação ou agravadas pela forma com que nós, pela nossa alimentação, pela nossa forma de viver e principalmente porque nós, às vezes, criamos uma doença imaginária. Então, as doenças, tem pessoas que morrem, chegam à morte de uma origem, de uma doença totalmente imaginária. Inculcamos com coisas que não existem, criamos doenças, criamos problemas aonde não tem. E o nosso corpo, ele obedece à nossa mente. Então, nós precisamos ter cuidado. Às vezes nós começamos, eu acho que eu estou sentindo isso, porque ouvimos alguém falar que sentiu uma dor daquela forma, e aí nós começamos agora a pensar, a inculcar, não, eu estou sentindo a mesma coisa. Isso, a nossa mente vai ouvindo esse nosso, né, vai pensando dessa forma, e aí nós adquirimos essa doença. Então, precisamos ter esse cuidado. Um outro perigo também que temos quanto à questão da imaginação corrompida é o relacionamento conjugal. Nós devemos ter cuidado com a forma que alimentamos os nossos pensamentos, a nossa imaginação. Nós, às vezes, lemos ou assistimos, lemos livros, né, que não são livros bons, ou assistimos algo que não é puro, não é louvável. E dessa forma nós alimentamos a nossa imaginação. E ao alimentar a nossa imaginação de forma errada, nós trazemos desejo à nossa vida. Nós assistimos, às vezes, filmes, novelas, lemos romances e temos o desejo que aquilo que está nos filmes, aquilo que nós vemos, aconteça na nossa vida. E nós criamos um mundo imaginário. E as mulheres são tendenciosas, né, a desenvolver um sentimentalismo, às vezes até um vitimismo, desejando a experiência de acordo com aquilo que ela leu, com aquilo que ela assistiu, com a novela, filme, né, o livro. E aí, a partir daí, começa a achar que vivem uma vida infeliz, porque ela quer que o seu companheiro, o seu esposo, seja igual àquele que ela leu na história, ou que ela assistiu lá na novela. E a realidade não é daquela forma. Então, ela projeta um esposo, projeta uma vida do qual não é real. E isso vai trazer infelicidade no casal. Isso traz prejuízos à vida, né, do casal, chegando até, às vezes, ao divórcio. Tudo por uma imaginação corrompida. Por outro lado, os homens também precisam de cuidado com o despertar das paixões que satisfazem os desejos carnais, despertado pela imaginação corrompida. Então, nós precisamos cuidar do que alimentamos a nossa imaginação, porque colocamos em risco a nossa vida, né? A nossa vida física, né? As doenças podemos adquirir através delas, mas também o nosso relacionamento conjugal. Um outro perigo também é o relacionamento social. Muitas pessoas são levadas a criar em sua mente situações que não existiram.
sente que estão sendo acusadas, acha que está sofrendo injustiça, que as pessoas estão querendo prejudicá-las e começam a ver as coisas com falsos olhos. Nós precisamos ter muito cuidado, porque Satanás, ele quer fazer com que a desunião esteja dentro da nossa casa, da nossa família, esteja dentro da igreja, esteja dentro do ambiente em que nós frequentamos. E ele usa a nossa imaginação para isso, se nós permitirmos. Então, às vezes, nós somos levados a desconfiar das pessoas. Nós criamos situações que não existem. Que a irmã falou isso, eu acho que a irmã pensou dessa forma, eu acho que o irmão está falando de mim. Eu acho que... E vamos tendo uma situação de achismo que não está acontecendo, e nós vamos colocando isso em nossa mente, vamos imaginando, nós vamos criando uma história. E isso é Satanás trabalhando com a nossa mente. É Satanás colocando olhos falsos, distorcidos. Às vezes uma irmã está conversando com uma outra e nós já imaginamos, deve ser de mim, deve estar falando de mim. E já criamos uma situação. Isso é muito perigoso. Nós precisamos ter cuidado quando vem esses pensamentos, quando nós imaginamos, né, com falsos olhos. Devemos ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque essa imaginação, né, falsa, esses olhos falsos, eles vão trazer conflitos em casa, conflitos na igreja, vão nos trazer, às vezes, acessos nervosos, ficamos com raiva e temos picos, né, de raiva, falamos o que não devia, porque imaginamos que está acontecendo algo e desanimamos na fé, descremos e às vezes adoecemos por causa disso. Então nós precisamos ter esse cuidado para que a nossa imaginação não seja um instrumento de Satanás para que a desunião venha estar conosco. E Satanás, ele usa várias ferramentas e estratégia para corromper a imaginação humana. Vamos falar sobre algumas aqui. Uma já comentamos lá no início: alimentação. Os alimentos estimulantes nos dão uma sensação de energia, nos dão uma sensação de intelecto revigorado, uma imaginação viva, mas na verdade estão prejudicando a nossa mente, estão obstruindo o entendimento e o discernimento espiritual. Então, às vezes, nossa imaginação ela é impura devido os alimentos que nós estamos, né, nos alimentando. E isso nos dá um prejuízo muito, muito grande. Uma outra ferramenta que Satanás, uma outra estratégia que Satanás usa para corromper a imaginação humana são os avivamentos. Hoje nós vivemos numa época que nós vemos isso constantemente, que são técnicas de avivamentos, né? Que por meio de técnicas as pessoas são levadas à imaginação, né? São técnicas por meio de apelos à imaginação, que leva à excitação das emoções, onde as pessoas são levadas pela emoção a ter uma experiência nova, apaixonada, surpreendente, uma experiência atrativa, mas são experiências também momentâneas. E esse avivamento, eles tiram a vontade do estudo da palavra de Deus de forma mais racional.
não tornando mais atrativa o estudo da palavra. As pessoas só querem ouvir através da emoção. Elas querem a todo tempo estar entrando em êxtase. E os conversam, as pessoas que conhecem, né, a palavra de Deus através dessas técnicas, através desses apelos, né, a imaginações, dessa forma de excitação, elas não vão ser alimentadas espiritualmente e vão ter pouco desejo de ouvir e de ler as verdades bíblicas, né, de ler os testemunhos. Elas são levadas somente pela emoção, por essa imaginação distorcida. Uma outra ferramenta e estratégia também que Satanás usa para corromper a nossa imaginação são os entretenimentos, né? O teatro, a música, gestos, expressões e atitudes indecentes, filmes, novelas, tudo isso leva a termos uma imaginação impura, imaginação corrompida, totalmente diferente da forma com que Jesus ilustrava, com que Jesus falava. Quando Jesus falava, na sua ilustração, nas suas ilustrações, ele levava as pessoas a ter uma imaginação pura, elevada. E esses entretenimentos, eles levam as pessoas a ter uma imaginação totalmente impura. Então, não existe influência mais poderosa para corromper a imaginação, destruir as impressões religiosas, enfraquecer o gosto pelos prazeres tranquilos e as sóbrias realidades da vida, do que esse tipo de entretenimento. Corrompe a imaginação e, consequentemente, será corrompido os princípios morais. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós assistimos, né? Com as brincadeiras, as piadas, né? Filmes, as novelas. Precisamos ter muito cuidado com isso. Hoje nós temos o Instagram, né? O TikTok. Precisamos ter cuidado, porque isso alimentará o nosso pensamento, né, de uma imaginação totalmente imoral, corrompida, impura, e é um prejuízo muito grande. Ainda continuando nessas ferramentas, né, a leitura de romance. Leitura de romance, novelas, séries, né, é muito prejudicial à nossa mente, ao nosso corpo. Enfraquece o nosso intelecto e ocasiona terrível sobrecarga às forças físicas. E devido à imaginação ter sido superexcitada por essa leitura, né, pelo que assistimos, ela é levada a um estado mórbido, doente, pela leitura de ficções. As pessoas que têm um hábito errôneo da leitura apresentam um comportamento que, em algumas situações, se tivesse o espírito são, razoável, não daria atenção para elas. São provas insuportáveis, intransponíveis obstáculos. Para essas pessoas, a vida se acha continuamente envolta em sombras. Então, tem situações em nossa vida que às vezes nos levam a tornar provas insuportáveis, obstáculos intransponíveis, porque nós alimentamos a nossa imaginação de forma errônea. Então, conforme nós vamos lendo, nós vamos criando conceitos em nós. A imaginação, ela vai trabalhando em nossa vida de forma que nós vamos criando pontos de vista errôneos, hábitos errôneos. E, às vezes, numa prova que seria simples, essa prova se torna insuportável, né? Por causa
de leituras errôneas, principalmente de romances. E aqui está voltado, também volta lá no início, quando nós começamos, ao nosso relacionamento, às vezes, conjugal, né? Nós criamos uma vida, né, irreal, uma vontade, um desejo que não condiz com a realidade. Esses livros, esses filmes que nós assistimos, aquilo ali é totalmente irreal. Na vida real, não acontece daquela forma. E nós somos provados por isso. E a nossa vida é totalmente prejudicada, por causa de alimentarmos a nossa imaginação, o nosso pensamento de forma totalmente equivocada. Uma outra ferramenta também que Satanás usa, uma outra estratégia, é a nossa visão. Este é um século em que a corrupção prolifera por toda parte. A concupiscência dos olhos e corruptas paixões são despertadas pela contemplação, pela leitura. O coração corrompe pela imaginação. A mente sem prazer em contemplar, a mente sente prazer em contemplar cenas que despertam as paixões baixas e vis. Então, seguem-se pecados e crimes que rebaixam para o nível dos animais os seres formados à imagem de Deus. Que situação, né, deplorável essa. Então, o que nós contemplamos, o que nós assistimos, a nossa mente, como falamos lá inicialmente, a nossa imaginação natural, nós já nascemos em pecado, então a nossa tendência é gostar, é de contemplar tudo aquilo que é mal. E a nossa, né, a nossa visão, o que nós vemos, o que nós assistimos, é um perigo, porque pode rebaixar, né, ao nível dos animais, os seres que Deus fez à imagem e semelhança dele. E isso nós temos visto ao nosso redor, né? Nós temos assistido hoje o que a irmã White escreveu lá há quantos anos atrás, né? O quanto o homem tem, o quanto a imagem de Deus tem sido desconstruída, né? O homem desconstrói essa imagem, a imagem de Deus. Isso é muito, muito triste. Uma outra ferramenta são os vícios, né? As pessoas viciadas no hábitos de abuso próprio. É impossível despertar-lhes as sensibilidades morais para apreciarem as coisas eternas. Aqui, nesse capítulo, vem falando sobre a masturbação. Então, as pessoas que têm essa prática, que têm esse vício, ele não consegue apreciar as coisas eternas. O pensamento dele, a imaginação dele, a todo tempo só vem pensamentos e imaginação imorais. E isso é terrível, né? A pessoa se deleitar em coisas, imagem, né? Na imaginação impura, imoral, e isso desconstrói também a imagem e semelhança que Deus, né, que fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Então precisamos ter cuidado também com os vícios. Um outro perigo que Satanás nos coloca é o dinheiro. As pessoas sofrem. Por quê? Porque elas, por imaginar uma necessidade da qual não existe. Então, pessoas sofrem por imaginar as necessidades peculiares, por dinheiro.
enquanto ela está rodeada de abastança. Ela tem a condição, mas ela imagina, né, que ela não tem, que ela está sempre sem dinheiro e aquilo torna algo muito grande em sua mente. E aí ela fica gananciosa, ela nunca quer ofertar, ela se torna uma pessoa mesquinha, egoísta, às vezes até não dizima, né? Não traz a oferta, não apresenta as suas ofertas por causa que ela tem medo que o dinheiro acabe. Ela cria uma situação imaginária, se torna avarenta. E nós precisamos cultivar, né, a tendência, né, nós precisamos cultivar o amor em fazer o bem, né, em ofertar, em sermos mais, em ajudar, né, as pessoas, sermos mais solidários. E não podemos deixar que esse tipo de imaginação tome conta da nossa mente, né, para que não sejamos mesquinhos e não deixamos de usufruir das bênçãos de Deus por causa do dinheiro. E uma outra e última estratégia que Satanás usa são as superstições. A superstição, ela provém de uma imaginação doentia. Coloca a pessoa em conflito com a ciência e os princípios. As pessoas supersticiosas acreditam em coisas absurdas que se opõem à lei natural. Elas ficam escravas e cegas dessa imaginação totalmente equivocada e, de alguma forma, querem que as demais pessoas também tenham a mesma mentalidade. As pessoas supersticiosas, cuja a imaginação é deficiente, não deve ser um peso para ninguém. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. São coisas simples. Às vezes, tem pessoas que criam, né, uma situação, não vou passar embaixo da escada, porque traz azar. E, às vezes, são pessoas crentes, né? Creem na palavra de Deus, mas criam esse tipo de superstição e não passam. E falam, olha, não passa embaixo. Às vezes até em tom de brincadeira. Eu estou trazendo aqui um exemplo, em tom de brincadeira. Mas essa brincadeira, quando ela é reforçada e ela é falada, né, repetida, isso pode tornar uma verdade em nossa mente. E aí nós vamos criando situações e vamos falando com que o outro também tem que fazer da nossa forma. O Armand White vem trazendo, às vezes, mães que são supersticiosas, que colocam um peso nos seus filhos, do qual não tem necessidade. A família toda tem que obedecer a uma lei que ela se opõe e que é uma lei que não tem sentido, que é totalmente imaginária. Então, nós precisamos também ter cuidado com a superstição. Então, Satanás, ele trabalha de várias formas para nos levar a ter uma imaginação corrompida, né? Às vezes é pela leitura, é a superstição, para alguns é o dinheiro, para outros é o vício, para outros é a leitura, para outros hoje o entretenimento, mas ele quer que nós tenhamos a imaginação corrompida. Então, cada um ele vai criar uma estratégia diferente. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. Então, o que devemos fazer para adquirirmos e desenvolvermos uma imaginação agora saudável, elevada e espiritual? A primeira obra dos que desejam reformar-se é purificar a imaginação. Então, se você tem o desejo de fazer uma reforma em sua vida, em qualquer aspecto,
o primeiro passo é purificar a imaginação. Precisamos reconhecer que é nosso dever exercer o controle sobre o pensamento e a imaginação. Então, Satanás, ele tem as suas estratégias, como nós vimos. Satanás tem as ferramentas, mas quem vai escolher, quem tem o controle da imaginação, da imaginação, somos nós. Nós que controlamos, nós que precisamos exercer esse controle. O que eu vou alimentar a minha imaginação? Então, esse é o nosso dever, estar sob o controle dos nossos pensamentos e a nossa imaginação. Tanto as faculdades intelectuais como as morais têm de ser disciplinadas e se fortalecerão e aprimorarão com o exercício. Então, nós precisamos disciplinar a nossa mente. Precisamos colocar limites à nossa mente. Não, eu não... Quando vem o pensamento, quando começa a vir a imaginação, que o Espírito Santo nos mostra que aquela imaginação, ela é corrompida, nós precisamos, naquele momento, interromper aquele pensamento. Disciplinar, né? Devemos colocar limites. E devemos exercitar uma imaginação pura. É um exercício. Esse interromper o pensamento impuro e começar a pensar pensamentos puros é um exercício. É pedir a Deus, naquele momento, Senhor, tira esse pensamento de mim. Senhor, não deixe eu pensar dessa forma. Senhor, por favor, nesse momento, pedir ao Senhor, interrompa esse pensamento, me ajude, tire esse pensamento. E isso é um exercício. Devemos fazer isso constantemente. E desenvolver dessa forma as faculdades, né, intelectuais e morais. A mente deve ser ocupada com coisas sagradas e eternas. Ou, do contrário, ela nutrirá pensamentos frívolos e superficiais. Então, a todo tempo, nós precisamos ocupar a nossa mente, ao invés de ser com leituras ou filmes, né, que não são... que não tem mensagem, né, sagrada ou eterna. Ao contrário, nós devemos buscar algo que seja puro, sagrado, eterno, e a todo tempo estar buscando esse tipo de pensamento. A imaginação enferma se dá porque permitimos a entrar em um conduto proibido. Então, nós só teremos uma imaginação enferma, uma imaginação impura, corrompida, se nós permitirmos entrarmos em um conduto proibido. Então, se nós começarmos a gostar de assistir, de ver, de pensar, na ociosidade, né? De nos deleitarmos com pensamentos impuros e ali nos deixarmos a levar aquela imaginação, isso vai nos trazer a enfermidade mental. E não estou falando só dos pensamentos impuros nos sentidos imorais, mas aquele pensamento também que é de, como nós falamos lá, de pensar mal do outro, de achar que as pessoas estão sendo injustas conosco, de pensar que os irmãos todos estão contra mim, né? E criar situações, criar um problema do qual não existe. Às vezes nós nos deleitamos e ficamos pensando, não, mas o irmão falou assim, mas o irmão pensou dessa forma. Você viu a forma que o irmão olhou? Você viu que o irmão falou com não sei, com outro irmão? E nós vamos criando essas situações e nós vamos deleitando naquilo. Vamos dando tempo para aquela imaginação, né? E vamos criando mais e mais. Isso a nossa imaginação
vai ficando doentia. Manter-se longe do terreno encantado de Satanás. Então, nós precisamos dizer não. Precisamos nos desviar do terreno, né, de Satanás. Nós já conhecemos as ferramentas dele aqui. Já vimos aonde ele pode atuar. Então, agora nós precisamos nos afastar, né? Precisamos dizer não. Devemos ser vigilantes para que nossa mente não se desvie da fidelidade para com Deus. E por meio de Cristo devemos ser felizes e adquirir hábitos de domínio próprio. Então nós precisamos pedir a Deus, Senhor, nos dê o domínio próprio. Quando vem, né, o pensamento, a imaginação errada, né, errônea, impura, imoral, pecaminosa, nós precisamos naquele momento pedir a Cristo, Senhor, nos ajude, tira, me dê o domínio próprio para que eu controle, né, tenha força para controlar a mente, que eu não venha me deleitar nesse hábito. Nossos pensamentos devem ser sujeitos à vontade de Deus. Precisamos pedir a isso. Senhor, que os meus pensamentos sejam os teus pensamentos. Que os pensamentos sejam de acordo com a tua vontade. Que a imaginação, né, seja de acordo com a tua vontade. Não permitir que os pensamentos sigam o rumo da suspeita, da dúvida, dos lamentos, sendo assim, serão infelizes, as pessoas serão infelizes e terão uma vida de fracasso. Então, quando vier aquele pensamento de suspeita do irmão, de dúvida da integridade do irmão, ou de ficar lamentando, vamos pedir ao Senhor imediatamente, Senhor, tire esse pensamento de mim. Senhor, me dê o domínio próprio para que eu não possa pensar dessa forma. Senhor, faça com que o meu pensamento seja de acordo, que a minha imaginação seja de acordo com a tua vontade. Todos nós somos livres para pensar. Somos agentes morais livres. E como tais, tem de pôr seus pensamentos a correr no conduto certo. Então, nós precisamos direcionar os nossos pensamentos para a via, né, para o via de canal, o conduto certo. Este é um vasto campo no qual a mente pode com segurança ter participação. Se Satanás procura desviar a mente para assuntos baixos e sensuais, trazei-a de volta e colocai-a em coisas eternas. E quando o Senhor vê o resoluto esforço feito só para reter pensamentos e habilitá-los a purificar-se de todo o pecado secreto. Então, quando esses pensamentos, Satanás colocar pensamentos, né, desviar a nossa mente para assuntos baixos, sensuais, imediatamente vamos buscar ao Senhor e colocar pensamentos puros, né? E começar assim, e habilitar a nossa mente e o Senhor, Ele vai purificar o nosso pensamento. Ele vai nos ajudar nesse processo. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. A primeira obra dos que desejam reformar-se é purificar a imaginação. Já falamos isso lá, né? Então, não podemos esquecer, se nós queremos uma reforma em nossa vida, nós primeiro precisamos começá-la em nossa mente, nos nossos pensamentos, na nossa imaginação. Se a mente é guiada em direção viciosa,
tem de ser refreada imediatamente. Precisamos cultivando só assuntos puros e elevados. Então, nós precisamos cultivar, adquirir, desenvolver, buscar, porque de nós mesmos, nós não temos esses pensamentos, da nossa natureza. Nós não temos esse desejo, essa imaginação já purificada. Quando tentados a ceder a uma imaginação corrupta, fugir para o trono da graça e orar pedindo forças do céu. Não precisamos orar imediatamente em nossa mente. Às vezes estamos num local que não conseguimos, né, nos ajoelhar ali e orarmos ao Senhor, buscar o Senhor dessa forma, mas em nossa mente, quando nós temos somos tentados, né, com essa imaginação corrupta, nós precisamos em nossa mente, naquele momento, orar ao Senhor, levar a nossa mente ao trono da graça, pedir força do céu. Senhor, tira de mim esse pensamento, essa imaginação. Na força de Deus, a imaginação pode ser disciplinada, somente na força de Deus. Mas nós nunca conseguiremos nos fazer essa reforma, purificar a nossa imaginação por nós mesmos. Nunca conseguiremos. Somente através da força de Deus, somente através de Cristo, de modo a só demorar em coisas puras e celestiais. Então, na força de Deus, a imaginação pode ser disciplinada de modo a se demorar em coisas puras e celestiais. E como nós vimos lá atrás, se nós exercitamos a nossa imaginação no que é puro, no que é louvável, nós começaremos a ter essa imaginação de forma que o nome de Deus será honrado. Então, nós precisamos exercitar. É um exercício constante. Que Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, possa nos ajudar a adquirir e a desenvolver essa imaginação pura, disciplinada, santa, de acordo com os seus propósitos. Que o Senhor Amém. nos abençoar. Amém? Amém.